Fala, meus queridos. É isso aí. Esse é o podcast. Sei lá. Nem sei como é que vai ser o nome dessa porra ainda. Ai, cara. Enfim, bicho. Sincera e honestamente, não tenho o intuito de que tenha uma pessoa ouvindo essa porra. Isso aqui vai ser mais um backup mental mesmo. Tem um tempo já, inclusive, que eu quero começar isso. Mas vinha postergando. E sei lá. Não comecei. Até que agora eu tava aqui deitado. Exatamente 11h45 da noite de uma quinta. E resolvi começar. Como eu falei, eu não tenho o intuito de que isso aqui sirva de forma financeira. Não, de fato não. Genuinamente não. Realmente, eu não vou negar que isso aqui é uma influência. Não é nem indireta, mas é direta mesmo. Uma influência de Petri e de Tiago Carvalho, principalmente de Tiago Carvalho, com seu podcast Cagando e Andando. Podcast esse que, à primeira vista, me deixou com alguns pés atrás. Conheci o podcast dele há uns, sei lá, 2 anos atrás. Eu era assinante do Saco Cheio TV. Em 2022. Final de 2021 para 2022. E aí, no começo do ano, eu resolvi cancelar a assinatura. Mas eu era assinante, porém eu não assistia, ouvia, seja lá o que for. Eu não ouvia o podcast dele. Até que eu tentei, mas, sei lá, não me pegou naquele momento. Inclusive, bem provável que realmente não me pegaria. Principalmente por dois fatores muito significativos. O primeiro fator, de janeiro de 2022 até hoje, que é exatamente dia 7 de março de 2024, eu mudei para uma caceta, cara. Eu mudei muito, mas muito. Muito mesmo. Terminei um relacionamento de 5 anos, quase 5 anos. Na verdade, ela terminou. Isso aí é um ponto interessante porque eu era muito dependente daquela menina. Muito, cara. Assim, eu acho que todo homem já passou por isso. Mas eu realmente era. Eu não conseguia me ver deslumbrar um futuro sem que ela fizesse parte desse futuro. Então, quando acabou aquilo, cara, foi como se tivesse, sei lá, como se tivesse uma parte da minha vida tivesse deixado de existir. E de fato, é o que acontece quando relacionamentos relativamente longos, tendo em vista o tempo médio dos relacionamentos atuais, quando acaba, realmente, talvez os dois, mas pelo menos um dos dois, ele vai sentir isso de uma maneira mais profunda, sei lá.
Não necessariamente sofrimento. Porque assim, eu não sei nem porque eu tô falando disso, bicho. Eu definitivamente não liguei isso aqui pra falar sobre isso. Mas isso... Só abrindo um parênteses aqui. Eu vou fazer esse podcast pelo menos uma vez por semana. Por isso, já tem 5 minutos. Com esse intuito mesmo, cara. Eu vou deixar... Vou ligar o play pra gravar e deixar... Assim, deixar algumas coisas... Alguns tópicos minimamente estabelecidos, mas eu vou deixar minha mente devagar. Então, fechando esse parêntese, falando sobre relacionamento, que eu não estava com o intuito de falar sobre isso, mas falando sobre relacionamentos, bicho, quando termina, a pessoa, ela fica meio, cara, e agora, cara? Meio que eu fiz um planejamento mental da minha vida, como seria, contando com essa pessoa. Mas enfim, isso aí, assim, por que eu tô falando disso? Cara, ai, bicho. Mas se você é um assinante ou você é um seguidor, um consumidor do conteúdo de Petri e de Thiago, saiba que a forma como eu falo, querendo ou não, tem uma influência dos dois. Os trejeitos e alguns vícios de linguagem também. E não é porque eu tô tentando imitar ele, não, sinceramente. Até porque eu sou nordestino. No T você já vê. Mas. É porque eu consumo muito esse conteúdo. Eu não tô me explicando, mas. Por que eu tô minimamente me explicando? Mas enfim. Realmente é uma coisa que ela já vem inconsciente. Nos últimos 3 meses eu consumi basicamente todos os dias. De conteúdos novos a conteúdos antigos. Então, isso aí vai ficar. Isso aí vai transbordar, vai submergir de alguma maneira na minha linguagem. Enfim. Mas é isso, cara. É isso aí. É isso que, cara. Ei, ai, ai, ai. Eu acho que esse podcast provavelmente vai se chamar Podcast Evolucionismo. Eu vou pesquisar se esse nome já existe, mas se não, vai ser isso aí. Até porque já tem um canal e o caralho. Eu já tentei começar esse podcast há uns 2 anos atrás. Mas não saiu. Não saiu. E não saiu. Enfim, eu quero fazer episódios semanais de pelo menos uns 30 minutos em diante. Esse podcast aqui eu não sei se vai ter 30 minutos, mas eu vou deixar minha mente devagar. E meu celular tá com 5%, bicho. Caceta. Deixa eu botar aqui no carregador. Enfim, voltando aqui à linha de raciocínio que eu tava construindo. Por que eu falei de relacionamento? Porque eu falei que eu acompanhava e acompanho, mas em 2022 eu acompanhava Petri, o Saco Cheio, eu era assinante, e o podcast de Thiago, ele não me pegou não, sincero e honestamente. Mas, depois daquilo aconteceu muitas coisas na minha vida e na vida dos dois, de Petri e de Thiago. E meio que é como se a minha vida fosse conduzida para certas vivências de fracassos e sucessos, muito mais fracassos do que sucessos, sei lá, 95%. Mas esses 5%, eles fizeram totalmente parte da construção de tudo que eu tenho hoje, que não são grandes coisas não é uma grande coisa, mas tendo em vista o que eu tinha antes,
É, eu evoluí. Isso eu não vou negar. Eu definitivamente evoluí. Sei lá. Quando, em 2022, nesse exato momento de 2022, quando o podcast dele não me pegou, eu tinha mais de 105 quilos. Sei lá, naquele momento tinha 108 quilos. Hoje eu tenho. E por que eu falei hoje? Mas hoje eu tenho. Deixa eu ver, me pesei hoje. Tava com 85,3, se eu não me engano. Mas é isso, cara. De lá pra cá, comecei a correr, já corri meia maratona praticamente. Tive um ápice físico, que foi justamente nesse período onde eu estava correndo muito, todos os dias, pelo menos 10 quilômetros por dia. Isso em 2022. Em 2022 eu tive um arco muito incrível na minha vida. Quando terminou o relacionamento citado aqui no começo desse podcast, eu meio que, bicho, eu fui fundo, bicho. Eu fui fundo não exatamente porque... Não exatamente pelo fim do relacionamento. Isso aqui é muito verdadeiro. Não foi exatamente pelo fim do relacionamento em si que me deixou ir até o fundo do poço. Mas muito mais. Isso aí foi assim uma gota d'água de muitas coisas, muitas crenças erradas que eu tinha. E algumas eu ainda tenho, mas muitas eu já mudei. Graças, muitas das vezes, aos conteúdos que eu consumi e principalmente os livros e muito principalmente a programação neurolinguística, que, pelo amor de Deus, se não fosse aquilo, eu acho que provavelmente já teria me churrascado, com certeza. Se não fosse a PNL, com certeza já teria me churrascado. E a hipnose, que basicamente é uma coisa que é usada em praticamente toda a terapia, só que os psicólogos meio que não dão um braço a torcer, mas enfim, dane-se. Não convém ao caso. Isso não é relevante para o momento. Talvez eu venha falar isso em outro momento. Mas... O que é que eu tô falando, cara? Mas enfim, eu tive esse arco aí. Em fevereiro, logo após completar 4 anos de namoro, em fevereiro para março, já uns 4 anos e 2 meses, ela já tava estranha, cara. Ela já tava estranha. E eu senti que tava indo pro Vasco. Eu senti que o relacionamento tava indo de Vasco. Só que quem já teve um relacionamento sabe que tem esses altos e baixos. E esses altos e baixos tem momentos muito baixos que você sente que o caralho vai pro Vasco. Mas não foi. E aí você sai do Vasco, você sai da porta do Vasco, você sai da porta da esqueci o nome da porra do Vasco. Da porra do estádio do Vasco. São Januário. Sai da porta do São Januário, prestes a entrar pro Vasco, e você volta. Mas, algumas das vezes, o relacionamento, ele adentra ao São Januário e vai jogar no Vasco. Isso aí é real. Isso aí acontece. Enfim, 2022 acabou esse relacionamento. E mais uma vez eu abro um parêntese aqui. Cara, se você não tá gostando desse podcast, e se você não quer saber da minha vida, bicho, com toda a lealdade do mundo, eu lhe digo, não precisa continuar, cara. Eu acho que a vivência que eu vou falar aqui das coisas que eu tive na minha vida e que eu tenho, pode ser que venha a agregar, assim como o podcast Cagando e Andando,
me fez repensar em muitas coisas na minha vida. E basicamente todo mundo, de certa forma, de alguma maneira, tem algo a falar. Nem que seja merda. Mas, esse algo a falar que seja merda no momento, ele pode ser 2 anos depois ou 3 anos depois, após uma breve evolução, ou sei lá, uma grande evolução dessa pessoa, ele pode ser um marco temporal do que aquela pessoa estava vivendo naquele momento e ela, a pessoa entender o que estava se passando na mente dela e no ambiente dela naquele período. Enfim. Então, retomando aqui. Acabou o relacionamento, né? Aí depois disso, só brevemente falando, porque eu não quero ficar alongando sobre isso. Não, sei lá. Não interessa. Mas, do momento que terminou até, sei lá, maio para junho, e como eu sou do Nordeste, aqui tem a grande cultura do São João, que é o momento esperado por todos durante o ano inteiro, principalmente aqui no interior do Nordeste, interior da Bahia, famoso Anos do Mundo. Eu acho que isso aqui não seria o Anos do Mundo, isso aqui seria dentro do cu do mundo. Eu moro numa cidade que tem menos de 30 mil habitantes, acho que tem 35 mil habitantes. E isso eu já saí da minha cidade natal, que é a 15 quilômetros daqui, que tem 3 mil habitantes. Enfim. Mas, bicho, eu sei que em alguns momentos desse podcast vai ficar parecendo uma masturbação quando você entra num X-Vídeo e você abre 15 abas. É assim, cara, infelizmente eu vou ter que abrir algumas abas para que essa punheta seja bem feita. Então, eu vou abrir algumas abas. Então, siga o raciocínio, cara. E mais uma vez eu lhe digo, você não é obrigado a ouvir isso aqui. Você definitivamente não é obrigado a ouvir isso aqui. Enfim. Voltando aqui. O que é que eu estava falando, cara? Pelo amor de Jesus Cristo. O que é que eu estava a falar? Sim. Fiquei um período ali, até próximo de São João, sem ficar com ninguém. E vale ressaltar também que eu estava completamente roliço, né? Autoestima no caralho. Eu definitivamente cheguei a acreditar que nunca mais eu ia conseguir comer uma mulher. Eu pensei nisso, bicho. Passou na minha mente em algum período. Quando eu voltei. Porque assim, isso aqui é uma pessoa que já passou algum tempo relevante em um relacionamento, ele vai se identificar. Quando você passa um tempo num relacionamento, você perde completamente a sua habilidade social de interagir com mulheres de forma sexualizada. E até mesmo, olha só o que eu vou dizer, não foi meu caso, mas até mesmo os caras que traem a mulher, quando ele fica solteiro, não é a mesma coisa, cara. Não é. Já vi casos de amigos, conhecidos, inclusive, que eu me afastei justamente por isso. Que traía a esposa na maior cara dura. Mas enfim, a vida dele fazer o quê? Porém, não concordo. E se você traz sua mulher, provavelmente você vai trair seu amigo também, cara. Se você trai, bicho. E, assim, eu vou abrir mais uma aba aqui do X-Vídeo. Do Xvideos.
Vou abrir mais uma aba, mas eu prometo que eu vou fechar brevemente essa daqui. Abrindo essa aba, eu digo o seguinte: se você trai a sua esposa, a mulher que você prometeu, mesmo que você não tenha casado num papel ou na igreja ou no cacete que for, mas a mulher que divide a sua casa já há algum bom tempo, se você trai essa mulher e você acha isso normal, você realmente quer me convencer de que você não vai me trair em algum momento, cara? Pelo amor de Jesus Cristo, seja honesto uma vez na sua vida. Se você trai a mulher que lhe dá a buceta, ela lhe dá a xota. Eu não vou lhe dar minha xota, até porque eu não tenho uma. Então, meu poder de barganha é muito menor do que o dela. Então, levando isso em conta, como é que... Meu cara, pelo amor de Deus. Então, se você tem, ou se você é esse amigo que trai a namorada e que trai a esposa, no caso, ou o esposo também, se você gosta de dar uma flambada. Flambas? Mas se você é esse cara, ou se você conhece um cara desse, bicho, sinceramente, queria dizer não, mas você é o próximo. Você realmente é o próximo. Então aconteceu isso. Eu tinha um amigo, muito um amigo meu, muito mesmo. Era praticamente um irmão. Eu amava aquele cara, um amor hétero. Mas sem brincadeira, eu realmente gostava daquele cara. Gostava daquele cara, era uma amizade muito grande. E isso, foram dois, na verdade. Um diretamente que aconteceu isso e o outro indiretamente. E eu gostava muito, era um sentimento de irmão mesmo. Sentimento puro de irmão, já desde o colégio, desde, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás. Uma amizade onde teve muitos momentos, muitas coisas. Mas, bicho, não consegui, cara. Eu não consegui. E no São João do ano passado, 2023, ele chegou dizendo que tinha passado o ferro em uma mulher. Ele deu uma sumida, a gente tava um pessoal, tava uma galera na festa. E aí ele deu uma sumida, e a festa é pública, né? Aí a gente tava na praça, né? Cheio de gente na praça, sei lá, 15 mil pessoas na praça, 20 mil pessoas. Praticamente a população toda, o equivalente à população toda da cidade. Mas era mais ou menos isso aí, uns 20 mil pessoas na praça. Aí deu uma sumida, a gente tava lá com a galera, né? Ele tava com a esposa dele, tava eu, meu amigo, meu outro amigo, meu primo. E eu não sei se eu tava com alguma mulher nesse dia. Eu acho que nesse dia não. Ou eu tava. Eu não sei, não me recordo. Eu acho que não, acho que eu só tava de boa mesmo. Acho que não tava com nenhuma não. Mas enfim. Aí ele deu uma sumida. Disse, eu vou ali. Disse, vá com Jesus. Só que eu senti uma parada diferente, bicho. E quando você conhece uma pessoa há um certo tempo, você... Cara, por que eu tô falando disso tão extensamente? Ah, foda-se também, mas enfim, eu vou continuar. Vou deixar minha mente ir, cara. Aí ela vai. Já tem 24 minutos. Ela vai, cara, ela vai. Mas, quando você conhece uma pessoa, você sente. Fazendo um link agora sobre relacionamento, que eu senti que ele caminhou e chegou na porta do São Januário. Bateu para entrar e a porta negou algumas vezes. Mas, naquele exato momento, o porteiro disse: vá, meu jovem, entre, seja feliz. E o relacionamento foi jogar no Vasco. Foi para o cacete. A vaca foi lindamente para o brejo. Então você sente. Eu senti que ele estava com sacanagem no olho.
Mas, azar o dele. E aí, de fato, depois ele chegou todo pimpão, bebaço, e disse, peguei uma figura ali. Inclusive, que é casada, ou era casada. Isso é putaria. Muitas das vezes, a vida, ela é meio que uma suruba. Uma suruba contínua de pessoas que, sei lá, que trocam esses parceiros de suruba. E hoje em dia está cada vez mais assim. Eu não quero ser puritano, não sou. Já fui mais, já fui menos, mas não sou. Só que hoje eu sigo, já fechando essa aba aí do Xvideos, chamado Meu Amigo Traiu a Esposa e eu parei de falar com ele. Eu vou finalizar essa aba 100% agora. Mas eu não sou puritano, porém, cara, tem certas coisas que você precisa sentir, bicho. É uma conversa meio LGBT, mas é verdade. Muitas das vezes, inclusive eu vou deixar um gancho aqui já. Muitas das vezes você faz certas coisas sem saber o que tá fazendo, mas você sente o porquê tá fazendo. E só que você meio que deixa isso aí virar sei lá, você cada vez mais vai deixando isso aí por debaixo do tapete. Mas não funciona assim a vida, cara. Não funciona. Verdadeiramente não funciona assim. Então, essa coisa que eu tive, já pra realmente fechar essa aba, eu não consegui, bicho. Juro por Deus. Naquele dia que ele falou isso. E a gente já tinha trocado muitas ideias sobre isso. E do que eu falava, que eu era completamente contra você trair a pessoa. Você ser infiel, porque é um dos valores que eu mais prezo, é a honestidade. Ninguém é santo, mas você ser desonesto com pessoas que lhe têm como primordiais em sua vida e lhe coloca e se coloca em uma posição vulnerável. É o mesmo caso, cara. Se fosse o contrário, se ele tivesse lá na festa e a esposa dele saísse para dar as tchecas, para sentar em um mangalho e chegasse toda pimpã, ele não ia gostar, cara. Então eu sempre parto desse mesmo pressuposto, de que eu não quero e eu não vou fazer nada pelo qual eu definitivamente não queria e nem quero que alguém faça comigo. Se eu não quero que ninguém me roube, eu não vou roubar ninguém. Se eu não quero que ninguém me faça de besta, não vou fazer ninguém de besta. E se eu não quero ser traído por ninguém, eu não vou trair ninguém. Isso aí não é uma matemática exata. Porém, em questão de sentimento, como é que eu estava falando, ele se fecha por si só. Você não tem controle sobre outra pessoa, mas você tem controle sobre você mesmo. Então, não faça para outra pessoa o que você não quer que essa pessoa faça para você, bicho. Enfim. Então, resumidamente, depois que aconteceu isso, eu até me afastei um pouco, assim, mas, bicho, realmente era como um irmão, bicho. É foda. Porque quando acontece esse tipo de coisa, é foda demais. Sei lá. Eu fiquei muito triste mesmo. Naquele período. Foi um ano passado. Foi em junho do ano passado isso. E aí por um tempo eu me afastei assim, mas meio que, sei lá, meia bomba.
Mas eu não consegui tancar, cara. Não tanquei, cara. Era como se eu tivesse com outra pessoa, cara. Aquela pessoa ali mordeu. Pessoa que eu confiava, eu não confio mais, cara. E é quando você não confia na pessoa, você não sabe o que vem de lá. Você não sabe o que vem de lá. Então, eu preferi me afastar de 100%. Isso é recente. Então, uma coisa que aconteceu em junho foi realmente ter uma efetivação em, sei lá, janeiro de 2024. 7 meses depois. E hoje, de fato, eu me afastei 100%. Sei lá, tem meses que eu falo com ele. Ele tá em março. Tem 2 meses e tanto que eu falo com a esposa e com o caralho. Eu realmente me afastei daquele circo de amizade. E isso aí, de certa forma, também me libertou muito. Voltando agora para o primeiro assunto que eu estava falando, o segundo, na verdade, né? Eu comecei falando o porquê que eu estava fazendo esse podcast. Um dos motivos que eu estava fazendo esse podcast, que é que eu acompanho muito Petri e que eu acompanho muito Tiago Carvalho, muito mais até Tiago Carvalho hoje em dia do que Petri, pela pegada dele, dos assuntos que ele fala, do que ele, e como eu falei, teve um arco de evolução aí de ambas pessoas, tanto ele quanto eu, e que no final a gente meio que se encontrou. Eu sei que essa conversa é muito estranha e muito gay, mas é isso aí. Bicho, só mais um parênteses, esse aqui é rápido. Eu canto. Eu sou. Eu canto, enfim. Eu sou cantor. E eu faço 3, 4 horas de show. E eu não fico com a voz cansada. Quanto eu fico quando eu tô conversando, quando eu tô gravando uma coisa falando. Eu já gravei outras coisas assim. E, puta que pariu, bicho. Rapaz. 32 minutos. E parece que eu cantei por 8 horas seguidas. Mas enfim, fechando esse parênteses. E. Então. É complicado. É complicado essa coisa de confiança. Complicado. Então, voltando agora para o assunto primordial, que é o porquê que o podcast Cagando e Andando e Tiago Carvalho não me pegaram, não me tiveram como um assíduo ouvinte em 2022, em janeiro de 2022. Aquele período ali, quando eu era assinante, passei, sei lá, 5, 4 meses assinante. É porque era, sei lá, ele estava em um momento de vida bem complicado naquele momento ali. Acho que ele já tinha ido para São Paulo, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele já estava evoluindo e já estava entendendo algumas coisas. E eu não, eu tava meio cru. Por mais que eu já venho lendo há algum tempo esses, esses livros meio clichês, mas muitos desses livros clichês têm muito conteúdo bom, outros não, outros é só porcaria mesmo. E também eu tive o prazer de ler alguns livros mais profundos e conteúdos mais profundos. Enfim, de lá pra cá, eu fui, eu naveguei por áreas complexas. Eu entrei muito profundamente em estudos espirituais. E até um ponto que ficou meio que inviável eu continuar. Que realmente aquilo tava me fazendo mal.
E até o ponto que eu entendi que aquilo ali era só mais um escapismo. De você colocar sempre para fora, sempre colocando. Bicho, o ser humano, ele é ensinado instintivamente. Instintivamente não. Ele é ensinado hoje, culturalmente, cada vez mais a procurar um bode expiatório. E cada vez mais a culpar, ou buscar um culpado pelos motivos que ele tá vivendo, cara. E o ina, o in, bicho, o mais incrível, incrivelmente estupefato e importante fator, mas só quem perde é a própria pessoa que vive assim. Lhe digo, por conta própria e por experiência própria, de que só quem perde é quem pensa dessa maneira. De que minha vida tá de uma maneira X, porque pessoa A, B ou C fez alguma coisa direto ou indiretamente, ela tá me atrapalhando. Não, cara. Acredite, ninguém tá ali atrapalhando, não. E ninguém tem o poder de lhe atrapalhar. Mesmo que seja diretamente, essa pessoa ela não tem o poder de lhe atrapalhar. Como tem uma citação de algum cara aí, que eu não sei quem é, eu não me recordo quem é, não sei se foi Buda, se foi Gandhi, se foi Mandela, se foi... Acho que foi Mandela, que Buda não foi preso. Mas enfim, ele disse que você pode me prender em corpo, mas na mente não. A sua mente é livre, cara. A sua mente é livre. E geralmente a gente entra na cela, a gente pega a nossa chavinha, abre o cadeado, abre a cela, a porta da cela, né? Entra. Fecha a porta da cela e senta ali quietinho. Vai na porta, coloca o cadeado, tranca o cadeado. Aí você tá ali sentadinho no canto, na cela, e pensa, eu tô preso. Cara, você realmente tá preso, isso é um fato. E hoje muitas pessoas não, praticamente todo mundo, em um certo grau, ele tá preso mentalmente em seus próprios pensamentos. Só que a única pessoa que pode libertar ele é quem tem a chave. E quem é que tem a chave? A própria pessoa. Ai, ai, ai. Mas bicho, essas conversas, elas são muito complexas, porque muitas pessoas de má índole usam dessas conversas assim, desses conteúdos, simplesmente para ganhar dinheiro sei lá, de uma maneira que não é... Enfim, ela se aproveita. Resumidamente, ela se aproveita. E aí, muitas pessoas, eles criam esse trauma do papo de coach. Justamente porque existem muitos coaches muito merda. Aproveitadores, bandidos, charlatões. Mas muito desses livros, desses conteúdos e outros conteúdos também mais complexos, mais profundos, eles têm a capacidade, a possibilidade de lhe auxiliar a um arco na sua vida, a uma mudança. E é isso. É isso. Então, como eu falei, não me pegou naquele momento. E aí, nesse ano 2023, 22, na verdade, muitas coisas aconteceram. Eu fiquei com outra mulher que não foi a minha ex, depois de um tempo. Perdi muito peso, correndo,
Fiquei bem, comecei a treinar. Comecei a correr, corria todos os dias, 10 quilômetros por dia. Passei, sei lá, um mês fazendo isso. Não todos os dias, mas praticamente todos os dias eu corria. E, bicho, aquilo era maravilhoso. Aí chegou em agosto, eu tava até olhando esses dias. Tava olhando hoje, se não me engano. O dia que eu fiz quase 21 quilômetros. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hoje eu acho que eu consigo. Inclusive já era pra eu estar dormindo. Mas eu tava remoendo algumas conversas mentais aqui. Sofrendo da doença da pensamentose. Grande astro homini. Que passou como um cometa no YouTube. Deixou suas verdades e simplesmente vazou. Ele falava muito sobre isso. A pensamentose, a doença do pensamento. Que você pensa e pensa. Você não, na verdade, né? Sua mente pensa. Como o Tiago mesmo gosta de falar várias e várias vezes, não há como o ser em questão conseguir observar o objeto e ambos serem a mesma coisa. Tipo, não tem como eu aqui olhar ali meu violão que tá ali e eu ser o violão. Não tem como. Fisicamente não tem como. Ou eu sou o violão ou eu sou eu. E se eu tô olhando ele, ele não sou eu. Entendeu? Enteu? Não sei, enteu? Então tava tendo essa pensamentose aí. E é isso aí, cara. Não vai ter corte, não vai ter nada, não vai ter vídeo, não vai ter porra nenhuma nesse podcast. Vai ser realmente um podcast. Eu só subir o áudio, vou botar isso aqui no YouTube. E toda semana eu vou gravar um. Inclusive, no próximo episódio, eu quero falar muito sobre como é que tá sendo esse ano. E como é que eu fiz uma das coisas que eu acredito que pode realmente ser muito significativa na vida da pessoa. Mas, para finalizar, eu tive esse arco, eu cheguei a esse ápice físico aí. Aí comecei a dar uma queda. Mas finalizei o ano passado bem, com 80 quilos, tudo. De janeiro, eu olhei pra trás assim e disse, bicho, o que é que eu fiz na minha vida? Não fiz muitas coisas significantes. Mas ainda tinha desculpa de que eu evolui fisicamente. Enfim, mas resolvi em 2023 mudar. O físico já tinha ido, agora eu queria mudar a parte financeira. E aí foi onde entrou o segundo arco. Onde saí da empresa dos meus pais, onde já não estava mais dando certo. E aí tentei. Quando você tenta já está errado, né? Mas enfim. Tentei desbravar alguns caminhos. E de certa forma eu teria conseguido ir bem mais longe se não fossem as minhas crenças. E por mais que eu tivesse o entendimento da PNL, de que você basicamente só não consegue o que quer por 3 fatores, que eles são atrelados às suas crenças e seus valores, mas principalmente as crenças de capacidade ou da falta de capacidade, né? Uma tríade, é a CPM: capacidade, possibilidade e merecimento. Então, se você acredita que você tem essas 3 coisas, basicamente você vai conseguir o que você quer. Nem que seja mais cedo ou mais tarde. Se você acredita que você é capaz de conseguir o que você... Isso também parte do pressuposto de que você sabe o que você quer, né? Que isso aí
já não são muitas pessoas que têm esse entendimento. Você pergunta, e aí, o que é que você quer esse ano? Aí a pessoa pergunta, como assim? Acho que 99% das pessoas são assim. E eu era assim. Deixei de ser assim. Voltei a ser assim. Deixei de ser assim. Inclusive hoje, eu tava aqui pensando, bicho, a gente tem uma coisa, a entropia psíquica, que basicamente é o conceito de que tudo. Isso aí é basicamente o conceito que explica o porquê sua mente ela tende ao negativo, ao desastre, à catástrofe. Ela tende à desgraça. Pensar de que o projeto que você quer fazer vai dar errado, que você vai chegar numa mulher e ela vai cagar na sua cabeça no meio da rua. E geralmente não acontece isso. E que se acontecer, não vai ser. Enfim, cara. A mente, ela tá à frente. Ela sempre quer controlar o futuro, quer controlar o passado. Ela quer. Ela só, olha só. A mente, ela quer controlar o futuro. E ela quer que o futuro seja de determinada maneira. Porém, ela mesma. Ela coloca alguns empecilhos dizendo e fazendo você acreditar de que o futuro que ela mesma quer que aconteça, não vai acontecer. Ou seja, você já está sofrendo por uma coisa que ela mesma criou e ela mesma destruiu. Que loucura. Que doideira, né, bicho? Tipo, ela diz, esse ano eu quero fazer X coisa. Beleza. Você, de certa forma, tá nesse processo de pensamento aí e de criação. Mas aí a própria mente, ela joga certos tipos de pensamentos involuntários de que, bicho, e se não der certo? E se, sei lá, eu não tiver dinheiro para pagar as contas? E eu não sei se você mora só, mas para quem mora só, hoje eu moro só, sei lá, desde 2019. Meio que ainda não de uma forma 100% como eu quero. Mas, pelo menos hoje, não tenho nenhuma dívida, não tenho... Tô tranquilo. No próximo episódio eu quero gravar falando sobre algumas coisas mais assim. Mas, bicho, a mente, ela você está participando, né, desse processo de criação. Mas não é você mesmo assim. É até o momento que você diz, eu decidi que no ano de 2024 eu quero X coisa. Eu quero X acontecimento em minha vida. Vou buscar isso. Ok. Fim. Ponto final. The end. A partir daí a mente chega e pega isso aí e praticamente transforma essa ideia em um travesti. Um travesti de teta e pica. Basicamente ela transforma a sua ideia em um bafomé. Um homem com cabeça de bode, teta e pica. Eu tô com essa referência na cabeça porque, inclusive, assisti. Inclusive, não sei porque eu falei inclusive, mas eu tô com essa referência aí porque eu vi um podcast do Desinformação, um episódio, hoje mais cedo. Não lembro qual foi. Mas eles falavam sobre isso. Bicho. E olha só, pra você ver como a mente ela transforma suas ideias em uns travestis. Que só em eu ter mencionado o nome Bafomé, ter emanado esse arquétipo aqui, já veio o sentimento ruim, bicho. Já veio aqui a ancoragem negativa desse arquétipo, que é uma ideia, apenas uma ideia, um conceito. E eu já fiquei pensando, caralho. E olha só, eu não acredito nessas coisas, pelo menos da maneira como é jogada no ambiente, para nossos grandíssimos pedestres receber essa ideia. Mas enfim. Então eu tive um grande arco em 2023. Subi muito.
Mas em 2022, na verdade, 2023, meio que eu estabilizei um pouco e toda estabilidade, se ela não tende ao crescimento, ela tende à ruína, ela tende à decrescência, sei lá se existe essa palavra, mas ela tende ao negativo. E foi isso, cara. Ano passado eu tive momentos completamente sombrios. Eu tive momentos completamente. Mas, nessa questão de. Esse arco, eu realmente consegui retomar. Não ainda no ponto que eu quero, mas consegui retomar. E aí foi justamente o período onde eu reencontrei. Nesse período todo eu não consumi nada de Petri nem de Thiago. Nada. Inclusive fiquei meio revoltado. Esse período, bicho, esse período aí de 2 anos, foi o período onde eu consumi Red Pill, eu consumi Black Pill, eu consumi Redcast. Eu fui assinante do canal do nosso grandíssimo Beluga, grandíssimo Miguel do Alfa, do Atitude Alfa. Eu realmente acreditava que a vida era assim, que as mulheres eram malignas. Não malignas, mas elas tendiam ao maligno. E de quanto mais parecido com o demônio você era, mais mulheres você tinha. E eu meio que criei uma caricatura minha disso. Voltei para a faculdade. Nesse período de faculdade, criei essa caricatura minha de que eu era, sei lá, o fora da lei e que eu não me importava com as coisas. E sei lá. E assim, eu levava o violão para a faculdade. Isso, fim do ano passado, 2023, segundo semestre. E assim, era comum me ver rodeado de mulheres. E minha infância, como, sei lá, grandíssima parte dos homens, não foi uma infância não, uma adolescência de muitas carícias femininas. E de muitas, sei lá, cara, não fui o cara popular, não fui esse cara. Eu não fui esse cara. E na faculdade, através de uma caricatura meio que falsa minha, mas não 100% falsa, eu só elevava minhas qualidades e diminuía os meus defeitos. É por isso que eu digo que era uma caricatura minha. E nesse período aí, sei lá, bicho, basicamente eu chegava na sala, tinha abertamente uma menina que queria namorar comigo. Duas, na verdade. Outra que queria me dar. Basicamente, sei lá, 70% da sala queria me dar. 70% das mulheres atraentes. Na verdade, todas as mulheres atraentes da sala queriam me dar. E fora as outras da faculdade. Eu levava o violão pra faculdade. E, bicho, eu ficava rodeado de mulheres, bicho. Era comum eu chegar antes das aulas e a gente ficar lá na frente da faculdade e ter, sei lá, 15 mulheres e eu no meio. Bicho, isso é uma coisa impensável pra mim. Há, sei lá, 8 anos atrás. 10 anos atrás. E outra coisa. Esse arco. Bicho, o podcast é maravilhoso, cara. Isso aqui, eu realmente quero fazer isso aqui toda semana. Porque eu só dei play e muitas coisas que eu tô falando aqui, eu não iria falar, isso aí ia ficar reprimido na minha mente. E tipo, ele tá indo, cara. Ele tá indo. Então por isso que eu tô dizendo, se você não tá gostando dessa porra aqui, pode desligar. Pode desligar. Não quero um centavo seu,
E que se foda, cara, que se foda, enfim. Mas, bicho, eu olho assim e vejo que hoje eu trabalho com música. Não é ainda o meu ponto central de vida. Mas, hoje viajo fazendo shows por aí, não exatamente da forma como eu queria, mas, tipo assim, os shows não são exatamente eu sou a atração, mas faço os eventos e eu faço a abertura dos eventos, faço um pocket show. E o importante é que, principalmente esses últimos shows, bicho, graças a Deus, bicho, as pessoas, elas realmente, eu sinto no olhar das pessoas que elas estão gostando do que tá consumindo. E já, se em algum momento passou na sua cabeça que tipo de música eu canto, para o grande, se você, sei lá, chegou aqui, você é assinante do Saco Cheio TV. E, sei lá, provavelmente, essa informação, ela pode... Enfim, cara, eu canto sertanejo. Enfim, é isso. Me julgue. Brincadeira, mas é isso, eu canto sertanejo e eu gosto muito dessa porra. Sei que é música de corno, eu sei que é. Eu sei que é, cara. Mas o sentimento que tem nela é, sei lá, ele me pega de uma maneira. De alguma maneira ela me pega. É um sentimento que eu não consigo atingir na hora que eu canto. E não necessariamente eu sinto isso, essa tristeza que algumas músicas sertanejas elas dizem. Principalmente as mais antigas. Em que o relacionamento não deu certo e tal. Esse sentimento de que aquilo ali acontece, eu consigo, de fato, sentir que eu consigo, é palpável para mim. Consigo sentir aquilo. Enfim, gosto muito. E gosto de cantar o que eu canto. Minhas composições também tendem a ir para esse caminho mais negativo, assim, mais de que uma coisa que não deu certo e tal. Mas eu faço músicas de, de ambos os aspectos. E voltando ao assunto que eu estava falando sobre a música e sobre a faculdade e sobre eu ter algumas vezes eu chegar e aí você via chegava você via chegava um aluno e tava lá eu com, sei lá, 10 mulheres me rodeando e só eu de homem no meio. E um homem completamente hétero. Não era um cara, um LGBTQI mais plus, Onix Plus, Chevrolet 1.0, não. Era de fato um arquétipo onde muitos homens queriam estar naquele momento. E basicamente hoje, bicho, eu entendo que praticamente tudo que você faz de forma mais macacal é buscando sexo, cara. Isso é loucura quando você entende isso. Porque quando você consegue se desvencilhar um pouco disso, meio que você consegue atingir a sua essência mais profunda. Sei lá, políticos, todas as pessoas que buscam poder só pelo poder, buscam resultado só pelo resultado, buscam dinheiro só pelo dinheiro, buscam a fama só pela fama. Muitas, praticamente todos, eles, no fim, eles pensam o seguinte, cara, sei lá, eu vou tirar uma foto aqui bonita, me demonstrando poder, demonstrando que eu tenho dinheiro e tal, status. Eu vou ter um bocado de mulher querendo me dar. Basicamente isso, cara. Eu tava pensando esses dias.
se não existisse essa dinâmica de que a mulher ela quer os caras dessa maneira e subconscientemente a sociedade é regida dessa maneira, onde você tem que buscar ascender e ter dinheiro, custe o que custar, custe a sua saúde mental, custe a sua saúde física, custe a sua vida em si, até porque você só tem uma vida e se você faz uma faculdade e fute no índice e mas se você você faz a faculdade, você segue uma profissão que você odeia para um boné. Você odeia para boné. Você odeia muito. Mas aquilo ali lhe remunera de uma maneira que, sei lá, lhe proporciona um certo dinheiro, um certo status. E você recebe e e você recebe migalhas de sexo de mulheres interesseiras. As mais alpinistas sociais, mas as também que querem a segurança em si. Então, assim, não estou falando isso aí de uma maneira negativa, 100% negativa. A sociedade é como é, ponto final. Mas... Por que eu tô falando isso? Porque eu falei que eu chegava na faculdade e ficava com muitas mulheres ali me rodeando, vendo eu cantar. E realmente elas conectadas a mim ali. Chegava eu cantar e, sei lá, tem 3 mulheres chorando do meu lado. Essa cena foi muito bacana, bicho. Eu tava cantando na entrada da faculdade. Assim, dentro da faculdade, né? Mas na entrada, onde tem um jardinzinho. E tem uns banquinhos. E tinha umas sentadas, outras em pé. Eu cantei. E quando eu olho, tem 2 ou 3 mulheres chorando emocionadas porque eu tô cantando ali e, sei lá, elas estavam divagando nos seus pensamentos. E, enfim, eu atingi, sei lá, o ápice da música. Que, na minha opinião, é a transferência de sentimento. Enfim. Mas como eu falei, aquilo ali era uma caricatura minha. Não era um personagem meu, mas era uma caricatura. Eu não era exatamente aquele cara. Era, mas não era também. Na verdade, ninguém é nada, cara. Isso aí também eu sei, querendo ou não, nas vivências você vai entendendo. Que ninguém é nada. Você não é nada. E quando você parte do pressuposto que você é alguma coisa, sei lá, algumas coisas que eu sou. Eu sou cantor, eu sou empresário, eu sou flamenguista, eu sou Bahia, né? Eu torço pro Flamengo e torço pro Bahia. Seu misto, torcida mista. Cara, te fode aí. Só quem torce sabe o que é. Mas, enfim, eu sou 90% Flamengo, 10% Bahia. Já que, enfim. Mas, enfim, cara. Isso aí só é encargo de informação. A encargo de informação, eu sou todas essas coisas. Sou brasileiro. Tenho 25 anos, vou fazer 26 mês que vem. Mas eu não sou nada disso. Nasci na Bahia. Tive influências que me fizeram gostar do Bahia. Meu pai torce loucamente para o Flamengo. Ou seja, se eu tivesse um pai extremamente vascaíno e eu tivesse nascido, sei lá, no Pará, eu poderia ser Vasco e Paysandu. Então, meio que suas identidades, elas... Bicho, você não... Cara, eu vejo muitas pessoas, elas se rodeando e construindo uma fortaleza de identidade com coisas que ela nem sequer pensou. Isso aí veio de mim, de fato. O que é isso? O que é essa informação aqui? O que é que isso aqui está aglomerando em mim? O que
isso aqui, como é que essa informação aqui, ela tá refletindo e ela tá ressoando? Qual a ressonância que tem essa informação aqui no meu ser, na minha vivência, nessa breve passagem que eu tenho nesse planeta louco? Eu quero essa informação, bicho. Você é procrastinador, tá? Como é que você chegou a essa conclusão? Em alguns momentos você procrastinou, mas isso aí não é uma conclusão inteligente. Por quê? Você caga todo dia, nem por isso lhe chamam de cagão por aí. Eu sei que é um exemplo muito merda, tirado de um livro meio merda também. Eu sei disso. Mas é verdade, bicho. Porque você tem a mentalidade de mudança, a mentalidade fixa. Se você vai seguir a sua vida na mentalidade física, fixa, caceta. Então, pro resto da sua vida, você vai ser procrastinador e você vai lutar isso aí eternamente. Por que eu tô falando disso? Mas é isso. Mas é isso. Enfim, tá falando de identidade. Mas, sei lá, cara. Muitas das vezes a gente vive uma vida que não é a gente. Muitas pessoas, elas... Tem aquela frase, né? Muitas pessoas morrem sem sequer ter vivido. Não sei nem se a frase é assim, mas... É isso aí. Cara, você vai morrer, cara. Eu vou morrer também. No fim, tá todo mundo na porta de São Januário. O nome desse episódio vai ser Na Porta de São Januário. Ai, caralho. A vida é isso, bicho. A vida é justamente isso, bicho. Tá todo mundo na porta de São Januário, em uma fila indiana. Só que uns estão na frente, que são os velhos, e outros estão no meio, que são os novos, mas outros estão também perto dos velhos. Porque eles não sabem, mas eles vão morrer antes da hora que eles acham que iriam morrer. Todo mundo tem o pressuposto de que vai viver, sei lá, 50, 60 anos, pelo menos. Só que não é todo mundo que chega à cidade, não, bicho. Tem gente que o portão do São Januário abre bem mais cedo. Bicho. Cacete. Então tá todo mundo nessa paradinha, cara. Sono da porra, puta que pariu. 1h08. Caralho, vai dar 1h da manhã. Puta que pariu. Mas é isso, tá todo mundo aí na fila pra entrar no São Januário. Não é uma possibilidade, é uma probabilidade, cara. Não é uma possibilidade que você pode entrar. Não é uma possibilidade, é uma probabilidade. Você vai entrar. A questão é quando você vai entrar no São Januário. Então a vida é sobre o que você faz enquanto você não entrou no São Januário. E você foi para o caçamba. Lá eu abaixo balahara. E é isso aí, cara. É isso aí. Esse foi o primeiro podcast. Provavelmente do podcast Evolucionismo. Pode ser que o nome seja outro, pode ser que seja esse. Sei lá, cara. Sei lá. Acho que eu não deixei nenhum ponto aberto, não. Comecei falando porque foi que Tiago não me pegou, lá ele. Mas porque o podcast não me pegou. O podcast Cagando e Dando foi um dos que menos me pegou naquele momento. Então, assim, o conteúdo desse podcast, ele explica o porquê não me pegou. Porque não era o momento. Vivi muitas coisas. Tiago também viveu muitas coisas. Petri também. Petri também teve esse arco aí de crescimento.
que veio desde 2020, quando ele resolveu ir pra São Paulo, né? E assim, essas são algumas referências. E eu sei que ninguém é perfeito, cara. Eu não tô endeusando esses caras. Eles são um cara, sei lá. Eles, como tem um podcast, né? Principalmente agora, o Thiago. Apesar que ele tá gravando um pouco menos do que uma vez por semana. Mas. É... Esses caras, eles são uma referência, assim, cara. E assim, olha só. Você ter referência não é questão de você ter... Você querer ter uma referência. A sua mente, ela, ela elege referências. Cabe a você parar e pensar, opa, tem algumas referências aqui minha que eu não quero não, cara. Sai aí. Tipo, você, do nada você percebe que você tá acompanhando, sei lá, influenciadores que falam X coisa, sei lá, só quer putaria, sei lá, cara. Sei lá de sua vida. Mas enfim. É isso aí. Então todo esse arco, essa vivência que eu tive, que eu tô tendo também, me fez parar e olhar e dizer, opa, o que esse cara tá falando agora me pegou. Agora eu entendi. Entender toda essa... E ainda mais eu sendo música também. Agora que Thiago parou de cantar e tudo. Eu também tive essa fase. Em 2020 e 2021, eu parei de cantar, bicho. Não cantei, não fiz um show, um sequer. E, sei lá, nos últimos 4 meses eu fiz mais show do que nos últimos 8 anos, sei lá. Toquei em 15 cidades nos últimos, sei lá, 15 finais de semana. Ou menos que isso. Doideira. E hoje eu sinto que a música, ela sai de mim de uma maneira mais natural. Mais natural, mais harmoniosa. Então, acho que uma das coisas que também me pegou muito nesse período foi eu ter voltado a cantar. E de fato, estruturar minha carreira e tudo. E de ganhar dinheiro com isso tudo. Inclusive, nesse momento, o Thiago parou. O Petri parou também de fazer o stand-up. Mas eu acredito que eles vão voltar. Talvez não da mesma maneira, mas eu acho que eles vão voltar. Enfim, é isso aí. Esse foi o podcast de hoje. Primeiro episódio. Eu não vou dizer que é episódio piloto. Isso é muito LGBT. Eu não falo isso de uma maneira... de uma maneira preconceituosa, cara. Se você começar a me ouvir, você vai entender que isso é um vocabulário meu. Isso aqui está meio LGBT. Se você acha que é ruim, se você acha que é bom, então se isso aqui tá meio LGBT, então quer dizer que tá bom pra você. É isso aí, cara. Valeu. Tamo junto.